Sung, Brasil. A pergunta de $1 milhão, né? O que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? E aí, um recado que eu falo para os investidores é: nesse momento, foram 17, 18 dias desde o fim das eleições, e é para ter calma, porque tem muito ruído, tem todo dia uma mensagem, um noticiário que alguém vai ser ministro da Fazenda, a PEC de 175 que estava conversando aqui vai para 70, mas nada foi aprovado. Como é que foi essa redução? Porque o 170 assustou muita gente, me assustou. Eu acho que não cabe na conta, né, não fecha a conta. Responsabilidade fiscal, eu acho que qualquer pessoa de bem deveria valorizar, né, sabe que um país que é irresponsável fiscalmente, essa conta vai ficar, no mínimo, para as próximas gerações, né? Possivelmente até para as gerações presentes. Então, a responsabilidade fiscal, eu acho que deveria ser um valor de todos, né? 170 bi de PEC era muito, mas já existem sinalizações que vai ser diminuído, certo? E aí eu acho que o ponto, só para o pessoal entender, era 175 bi, até um pouquinho mais, que eles queriam tirar o programa de Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, fora do teto. Isso ia abrir recursos que iam ser destinados para aumento do salário mínimo, farmácia popular. Então todas as promessas de campanhas que foram ditas, e esses recursos iam ser utilizados, e aí o programa lá, o Auxílio Brasil, ia ficar fora. Qual que era o problema? Ia ficar de forma permanente, ou seja, para sempre, e não teria nenhuma contrapartida fiscal, ou da onde vai vir esse dinheiro. Então, qual que é a grande consequência? Não teria previsibilidade da dívida, porque você é um gasto extra que está sendo colocado ali ano a ano, e a dívida ia crescendo, dado que eles não avisaram de onde ia vir esse dinheiro, se iam cortar de algum lugar. Eu acho que poderia ser usado de forma eleitoral, em 4 anos, né? Você poderia bombar esse auxílio, esse programa, apesar de a gente considerar que eu acho necessário, dadas as condições aí do Brasil, mas você tem que ter mecanismos responsáveis para isso. E aí, o grande ponto que eu acho que vai ser um pouco do ritmo é que o Congresso Nacional, que ainda não assumiu, mas tem um perfil muito parecido do que é hoje, vai contrabalancear qualquer medida mais radical. Então a gente já vê um Congresso que o Senado e deputados já barraram, não, né? Adiaram o texto porque eles queriam ler, queriam enxugar, e aí de 75 bi já caiu para 70 de alguns textos que estão circulando lá no Senado. Esse é mais ou menos o panorama que vai ditar um pouco. Eu acho que o Lula, quando assumir, vai ter que ter habilidade para negociar, para evitar uma instabilidade, falta de governabilidade, dado que ele não tem a maioria no Congresso. Ele está formando bases, uma frente ampla, e eu acho que esse é um pouco que vai acontecer em 2023, a princípio. Mas, de novo, cada dia é um dia, a gente tem que não se precipitar e ter medo, a gente tem que ter calma, e quando as coisas forem anunciadas e ter mais clareza do cenário, aí sim que a gente tem que tomar as medidas necessárias ou não fazer nada, porque a estratégia é de longo prazo, e manter essa estratégia que é o mais essencial, e você entender e traduzir isso, não se desesperar. Sung, quando que saiu essa notícia dos 70 bi? Eu estava lendo agora no Valor, mas e na sexta-feira já tinha deputados lá discutindo que ia ser enxugado, com certeza. Tá, então provavelmente ainda não está precificado isso no mercado. Amanhã deve abrir em alta, provavelmente. Acredito que sim. Toda vez que saiu, por exemplo, o Guido Mantega, quando saiu, na quinta-feira ou sexta, quando a PEC foi enxugada também, então notícias positivas de um pouco de mais responsabilidade, a gente vê uma bolsa performando um pouquinho melhor. Beleza, para encerrar aqui, juros e inflação. O Brasil passou por um pico de inflação, depois tivemos 3 meses consecutivos de deflação, né, uma inflação já um pouco maior agora em outubro, né? Qual a perspectiva de inflação para 2023? E juros também? Começar por inflação, acho que a inflação vai ficar mais controlada. A nossa projeção aqui é de 5,9 no final desse ano e 5,10 ano que vem. A gente tem algumas dúvidas ainda, por exemplo, se a desoneração do PIS, COFINS, que teve sobre combustíveis, vão continuar. Tem o pescado no petróleo, mas a princípio, ao meu ver, essa onda inflacionária que a gente viu nos últimos tempos, ela vai se acomodar, principalmente em 2023, tá? E juros, se a gente não vê uma irresponsabilidade fiscal, não vê que o governo está gastando demais e a dívida aumenta, e uma âncora fiscal que dizem que vai ter não for para frente, a gente pode ver o juros subindo. Se o cenário base continuar, que é um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer, no cenário, ao meu ver,
a gente consegue cortar juros lá para o final de junho. No final do primeiro semestre, a gente vê se o Banco Central tiver segurança que as expectativas dos agentes e a parte fiscal que ele cita em toda a ata está ancorada, está bem feita, fizemos lição de casa, aí a gente vê um cenário um pouquinho mais tranquilo de cortes.